Agora eu vou gravar mais um vídeo para vocês. Agora o vídeo vai ser sobre a aba Dados e Day Trade, tá? Como operar ela aí na versão 4.x, né, da planilha de controle de investimentos. Só antes de começar a falar um pouco sobre a aba de Dados e Day Trade, eu vou mostrar lá aquele que tinha dado falha no, no vídeo anterior, né? O script de consulta de plantão de notícias. Eu fiz lá agora uma correção e agora funcionou normalmente. Vocês podem ver aqui, ó, meio-dia e 33. Eu fiz aquele simulação lá das consultas de Petrobras do dia 1 de janeiro, né, até dia 31 de janeiro. Como vocês podem ver, vem aqui relacionado todos os fatos relevantes que teve lá no plantão Bovespa sobre esse ativo. Puxa até alguns outros ativos, tá? Porque quando você faz a consulta ele usa o código do ativo e às vezes na descrição de outros fatos pode ver o código do ativo também e acaba vindo junto, mas você pode ver aqui que a Petrobras puxou praticamente todos aqui e veio alguns outros de outras empresas, mas a da Petrobras está todas aqui, tá bom? Então é esse aí que é o recurso que deu falha lá no outro vídeo. Vamos agora para a aba de dados e day trade, tá? Vamos lá, quem já está acostumado a usar a planilha aí, eu acho que não vai ter nenhum mistério, tá? A aba dados é onde a gente preenche as operações de compra e venda dos nossos ativos. Ela teve pouca mudança operacional da versão anterior para a versão agora, tá? O que mudou é que foi criado aqui uma coluna para a gente inserir o imposto de dedo duro que a gente pagou, tá? Esse imposto daí é manual, tá? Então você tem que confirmar lá na nota de corretagem se foi cobrado de vocês esse imposto. Se foi cobrado, vocês podem estar lançando o valor desse imposto aqui, que lá na aba de cálculo do IRPF, na DIRF, né? Esse valor do imposto já pago, ele vai ser abatido, no caso aqui, tá vendo? Então esse imposto aqui, ele vai ser abatido lá do valor que você pagou tá ok? Vamos voltar lá? Aqui, falar. Então é isso. Então preencham aqui os dados do IRPF do duro, né? E até para vocês terem um controle e também para vocês também poderem estar batendo isso no futuro se vocês tiverem interesse. Como o valor é bem pequeno, normalmente é bem pequeno, às vezes dá menos trabalho você não controlar isso do que ficar controlando, tá? Então aí fica a critério de cada um, mas tem opção aí, ok? Outra coisa é a questão da coluna da corretora, isso daí é para organizar, né? Para vocês terem uma melhor visualização e controle de qual operação foi feita em qual corretora que foi, tá? Então aqui você coloca a corretora, tá ok? E no mais não teve muitas mudanças. Então eu vou recapitular aqui, fazer algumas simulações e mostrar algumas outras coisas que mudaram, mas não foi na questão operacional, né? Vamos lá. Para uma compra de um ativo, tá, pessoal? Eu vou pegar um exemplo aqui. Vocês podem ver aqui que, por exemplo, aqui eu lancei uma compra, né, de BBDC3 no dia 29/1, 20 unidades, né? Essa quantidade é sempre aqui que nessa coluna de quantidade, né, que você vai dizer se foi uma compra ou se foi uma venda. Então, se você colocar positivo essa quantidade, significa que você fez uma compra. Se você colocar negativo, significa que você fez uma venda. Tá ok? Então, aqui é o preço ajuste, né, o preço que você pagou por cada unidade dessa daqui, ou o preço que você vendeu cada unidade dessa aqui. E aqui é o valor da taxa, né? Essas taxas vocês podem calcular manualmente aí, tá? Normalmente é corretagem mais emolumentos, mais liquidação ou algumas outras taxas que a corretora pode estar cobrando de você, tá? Mas existe uma aba aqui que se chama corretagem, que ela é basicamente a mesma aba da 3.1, tá? Não mudou praticamente nada. Então vocês podem estar usando ela para auxiliar vocês aí nesses cálculos dessas taxas aí, tá bom? Futuramente talvez eu dê alguma melhorada nela, mas por enquanto vocês conseguem utilizar ela porque o padrão de preenchimento é basicamente o mesmo dessas 5 colunas iniciais aqui, ok? Então botou as taxas aqui e acabou, só isso que você precisa preencher. Então compra positivo, quantidade positiva,
venda quantidade negativa, tá ok? Um outro detalhe que eu tenho que falar com vocês sobre essas abas aqui de operações são sobre as operações de ajuste, tá? Quando a gente faz um ativo, tem alguma subscrição ou um desdobramento, um agrupamento, que em inglês é split e implit, né? Existe uma coluna aqui, que essa coluna é tipo de operação, ela é exatamente isso. São alguns tags que a gente tem que marcar para poder, quando é alguma operação de correção ou de ajuste, a gente precisa fazer com esses tags aqui, tá? Então, basicamente é day trade, tá? A day trade, a gente tem uma aba de day trade aqui, tá? Para fazer as operações de day trade, para elas não se misturarem com as operações normais. Mas se você quiser cadastrar aqui na aba dados e marcar como day trade, quando você rodar um script de atualização aqui, ele vai pegar essas informações que você colocou aqui como day trade e transferir lá para a aba de day trade. Então, é sempre bom botar o day trade nessa coluna aqui, principalmente se vocês cadastrarem ela na aba dados. Tá ok? Split e implit, quando é desdobramento e agrupamento, então você tem que lançar uma correção. Alteração de ticket, né, quando altera, você tem um código de ativo e esse ativo muda de código, então você tem que fazer uma operação de alteração de ticket. De bonificação, amortização também, tá ok? E venda de direito de subscrição, tá? Tem um vídeo que já fala sobre essas operações, né, como que se procede com elas, que é esse vídeo que está com esse link aqui, tá? Futuramente eu vou estar disponibilizando atualizando, na verdade, esse vídeo e vou soltar um novo vídeo. Por enquanto eu vou manter esse vídeo aqui, que basicamente tudo que precisa ser feito já está sendo explicado nesse vídeo. Eu vou acrescentar algumas outras informações, mas por enquanto eu vou manter esse vídeo aqui, tá? E eu vou colocar ele também lá na aba leia minha. Eu vou criar uma linha aqui para colocar tipos de operações aqui da aba dados day trade futuramente, tá bom? Então é isso, ok? Agora vamos a outra particularidade que tem aqui, essa aba de novidade. A novidade é a seguinte: agora a planilha tem suporte a operações para moedas, né? Opções, BDRs, ações americanas, que são os estoques, e REITs, né, que são os fundos imobiliários americanos, e criptomoedas. Ou seja, você consegue lançar aqui na aba dados o controle dessas operações também, tá? Tanto na aba dados quanto na aba day trade. Porém, né, que esses tipos de ativos, então, eles não fazem o controle de imposto de renda, nada disso. É só mesmo para calcular o seu patrimônio, né? Opções, se eu não me engano, entra no imposto de renda, BDR também, mas moedas, estoques e REITs não, nem criptomoedas. Então, essas demais, né, são mais mesmo para você conseguir fazer um controle dos seus investimentos nesses tipos de ativos e montar um consolidado aí de patrimonial e desempenho das suas carteiras, tá bom? Então é isso. Aí agora como é que faz, né? Moedas. Sempre que você for cadastrar alguma moeda, você vai cadastrar o código da moeda mais o final com BRL. Então é USD BRL se você for comprar dólar, né? Dólar dos Estados Unidos, americano. Então, se for euro, é o código do euro e o BRL no final. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir lá na base do setor, que é onde fica o código de todos os ativos, e vocês vêm aqui e procuram por moeda. Eles vão ver que essas daqui são as moedas e os códigos que a gente tem que utilizar lá, tá ok? Então, esses são os códigos das moedas que eu cadastrei. Se eu tiver alguma que vocês querem usar e que não tem cadastrado ainda, vocês me solicitem que eu faço cadastro no meu banco de dados. Vocês atualizam depois o banco de dados aqui, ó. Você vem aqui atualizar a lista de ativos e setores e atualiza para vocês poderem utilizar, tá bom? Então, moedas é isso. Se vocês quiserem ver as criptomoedas, né? São mais de 1.000, muito mais de 1.000 ativos de criptomoeda, né? Virou febre isso há um tempo atrás. Então eu peguei as 100 mais populares, tá? As 100 mais negociadas e cadastrei aqui. Se tiver alguma criptomoeda que vocês queiram utilizar e não esteja cadastrada aqui no meu banco de dados, mesma coisa, só me mandar uma solicitação, assim que possível, eu vou estar cadastrando elas e disponibilizando para vocês, tá ok? As ações, né? O estoque. As ações de estoque são essas aqui, tá? Os códigos deles, estão todas essas aqui.
Então procurei também cadastrar a maioria das mais conhecidas, né, das ações negociadas nos Estados Unidos, porém não tem todas. Então se tiver alguma que vocês tenham em carteira ou quiserem usar, não estejam cadastradas aqui no meu banco de dados, me manda um e-mail que eu vou estar solicitando e providenciando o cadastro no banco de dados, tá? E mesma coisa para os rates, né? Os rates estão aqui embaixo, vou marcar aqui só para vocês verem melhor. Os rates estão aqui embaixo também, tá? E eu cadastrei a maioria deles, que eu consegui achar na internet, porém, pode ser que tenha alguns aqui que não estão cadastrados, então mesma coisa. Manda um e-mail solicitando o cadastro que a gente vai estar providenciando aí para disponibilizar para vocês, tá ok? Agora vamos lá na aba dados que tem mais algumas peculiaridades, ou seja, todos os ativos que são esses três aqui de baixo, que são as ações americanas, os rates e as criptos, elas são negociadas em dólar, né? Então a cotação em dólar, tudo em dólar. O que eu tive que fazer? Para você poder controlar na mesma planilha os ativos estrangeiros junto com os ativos nacionais, eu tive que converter tudo para uma moeda só. Então as ações americanas, as rates e as criptos, elas são cotações em dólar, porém na hora que você vai fazer o cadastro aqui na aba, vocês têm que estar convertendo o valor, né, que você pagou em dólar para real, para lançar aqui nesse valor de preço justo. Como que vocês podem fazer isso? Vocês podem ver aqui, ó, que eu peguei aqui um valor, né, botei 169 vezes 3,87. De onde que eu tirei esse 3,87? Né? Na verdade, aqui vocês vierem numa aba que se chama cotação, aqui no canto, no histórico, na aba histórico, aqui tem uma coluna que você vê que é a cotação histórica do dólar, tá? Então, da USD/BRL, ou seja, é onde eu faço a conversão. Então, é só você vir aqui na data que você fez a compra do ativo, né? E ver quanto que estava o dólar naquele dia e fazer lá a conversão para aquele valor, tá ok? Então, é assim que vocês utilizam. Futuramente eu vou tentar dar uma otimizada em relação a esse tipo de coisa, mas no momento é assim que a gente tem que usar, é assim que a gente tem que converter. Então, tem que lançar aqui o valor em reais para esses tipos de ativos que as cotações são em dólar, tá bom? Então ações de estoque, rates e criptomoedas, tá ok? Já as moedas é em real mesmo, tá? Porque você vai estar, na verdade, comprando $1.000 a 3,75, mas que você pagou em real. Então, na verdade, eu paguei em 3.750 dólares, né? Então, aqui o valor é em real mesmo, para qualquer moeda. Aqui já é uma opção, tá? Né? Então a opção já é negociada em reais também. E aqui são uma BDR, esqueci de colocar aqui, mas você pode colocar o valor, sei lá, da BDR, tá bom? Então aqui são BDRs que também são negociados, ativos internacionais, mas que são negociados em reais, né? Aqui na Bolsa Brasileira. Então basicamente é isso, tá, pessoal? A aba dados, a novidade são essas. E vamos passar para a aba Day Trade. A aba Day Trade, ela não mudou nada em relação à versão anterior, tá? Tem aqui o RPF, a coluna da corretora, que são as coisas que mudaram, mas a questão operacional é a mesma das versões anteriores, tá? Mas basicamente é o que? Vocês cadastram o código do ativo, né? No caso aqui você não precisa colocar o final, né? Nem a letra e nem o ano, é só colocar as três iniciais, que é o WIN, WBO, IND e DOL. Então você coloca aqui os iniciais do ativo, a data que foi e coloca aqui a quantidade de contratos que você negociou. Compra você coloca positivo, venda você coloca negativo. Aqui é o valor, né, do índice, né, no caso, se for o índice você vai colocar aqui o valor do índice que você comprou e que você vendeu, e aqui você vai colocar o valor do dólar, tá? Uma observação é que quando for dólar você coloca o valor sem a vírgula, né? Porque como é contabilizado com pontos, né? O dólar é contabilizado em pontos, então tanto dólar quanto índice a gente coloca o valor inteiro. Então se foi $4,7775 ponto vírgula alguma coisa, aí você coloca aqui, por exemplo, 4.000,001, não, é 0001, desculpa, 01,5, que o tique do dólar é de 0,01, né? Então vocês podem estar colocando assim, desculpa, assim, 4.002. Deixa eu colocar aqui mais uma casa decimal, só para ficar mais fácil para vocês.
Então vocês podem estar colocando aqui assim, tá? Então, como o dólar ele anda de meio em meio, vocês podem estar colocando dessa forma aqui. Por quê? Porque um ponto de dólar, né, vai ser a variação aqui vai te dar a quantidade de pontos, certo? Para você estar convertendo e calculando aqui o seu lucro, né, que é a quantidade de pontos que você fez, certo? Na operação de contratos. Então, é assim que a gente opera, tá? A particularidade que a gente tem aqui nessa parte de contratos, tanto de contratos quanto de dados, operações normais, é a seguinte: se você tiver alguma operação comprada, né? Por exemplo, aqui eu tinha 2 contratos. Se aqui eu inverter minha posição para 3, né? Vender 3 numa mesma operação, eu não posso estar fazendo dessa forma na planilha. Se eu faço isso, a planilha não entende que eu saí da minha posição de comprado e entrei em vendido, tá? Então, qual é o correto da gente estar fazendo aqui nesses casos em que a gente inverte a posição direto, né? O correto é você primeiro zerar a posição. Então, se eu vendi 3 contratos, né, eu venho aqui e lanço uma compra nesse valor aqui com menos 2 contratos. Aí vocês podem estar vendo aqui quantos contratos que você tinha anteriormente, né? Então você vem aqui e lança zero a sua posição aqui para zero, a minha quantidade atual nessa operação, e depois eu lanço uma outra linha, certo? Aqui com uma taxa, a taxa foi paga nesses 3, né? Eu posso estar dividindo ela por 3, né? Por 3 contratos e colocar 2 terços aqui e 1 terço da taxa nessa operação, ou eu posso lançar em um só desses contratos, já que a day trade não interfere tanto essa relação de taxa, porque isso não carrega no preço médio, né? E aqui você lança a sua posição vendida. Deixa eu apagar isso aqui embaixo, fica melhor para vocês visualizarem. Então aqui eu vou botar aqui. Então, aqui nesse caso eu estava com dois contratos comprados, vendi 2, né? Na verdade foi uma operação só com venda de 3, só que eu tive que desmembrar ela para quê? Para o primeiro entrar, zerar minha posição, para depois eu entrar vendido em menos 1, tá ok? E mesma coisa vale para o inverso. Você está vendido, você quando compra o contrato para você entrar comprado, que você fica comprado, você primeiro zera uma quantidade para zerar a sua posição, para depois na próxima linha você entrar comprado e inverter essa posição, tá ok? Isso daí se deve por conta do cálculo do preço médio, tá? Então a gente precisa saber em que posição que a gente está para a gente fazer o cálculo correto do preço médio aí, tá ok? Então é isso, pessoal. Dados e day trade é assim que a gente opera. Essa questão aí do tipo de operação, eu vou fazer um vídeo depois novo, mas por enquanto a gente vai ter esse vídeo aqui que já está disponível aí para as versões antigas, que não mudou nada em relação a essa versão atual. Então é isso aí, peço para quem gostar dos vídeos aí da planilha, curtir os vídeos, compartilhar com os amigos, e quem quiser fazer uma contribuição ou ser um usuário alfa para estar apoiando o projeto, te agradece. Ok? Um abraço a todos aí, sucesso!